tarde a todos. Só um aviso, o secretário executivo do PAC, Maurício Muniz, do Ministério do Planejamento, já está aqui na casa. Está terminando o almoço rapidinho para vir para cá. Então, dentro de uns 10 minutos, nós começaremos a sessão. Para esse primeiro painel da Copa, no 84º NIC, temos a honra de convidar à mesa e anunciar a presença da diretora de Infraestrutura Social e Urbana do PAC, doutora Maria Caldas, e doutor Maurício Muniz, secretário executivo do PAC, ambos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Já de antemão, em nome dos presentes, em nome da mesa, cumprimento Maurício Muniz também pelo seu aniversário, que é hoje. Comemorar conosco aqui. Muito obrigado. Coordenação desse painel está a cargo do presidente da Copa, Arlindo Moura, e terá como relatores e colaboradores do movimento José Alberto, presidente da ANEOR, e Alberto Salum, presidente do Cisteporte Minas Gerais, que deve estar chegando. Alguns avisos apenas, vocês receberam, todos receberam, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Eu pediria que fosse respondida, é rápida a resposta deles, e entregue na saída para as meninas que estão recolhendo. Uma pesquisa que serve para balizar várias atividades em relação à CEBIC e para nós é da máxima importância. O segundo aviso é que a COP se reúne amanhã aqui nessa sala, nesse mesmo horário, 14h30, tendo como tema debate das questões institucionais ligadas ao Tribunal de Contas da União, com a participação do próprio ministro Bem-Querer e do secretário executivo, secretário da Secretaria 3, e todas as questões de relação institucional ligadas ao Tribunal de Contas da União. Não sei mais longas, eu passo a palavra ao presidente da Copa, Arlindo Moura, para as suas considerações iniciais. Boa tarde. Alô? 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 Boa tarde. Alô? Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando os trabalhos da COP, Comissão de Obras Públicas da CEBIC, neste 84º Encontro Nacional da Indústria da Construção. Um painel de debates Metas e Gargalos do PAC. Eu quero inicialmente saudar a presença do secretário executivo do PAC, Maurício Muniz, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representando a ministra Miriam Belchior, e também a diretora de Infraestrutura Social e Urbana do PAC, doutora Maria Caldas, a quem convidamos para fazer parte aqui da mesa conosco. Assim como fizemos com a ministra Miriam Belchior no ano de 2008, quando começamos a identificar diversos obstáculos operacionais para a implantação do PAC 1 e passamos a nos reunir regularmente na Casa Civil, voltamos agora nesse NIC com preocupações semelhantes de contribuir para o efetivo deslanche do PAC 2. Como todos nós sabemos, o PAC é um programa que foi lançado em 2007 para um período de 2007 a 2011 de investimentos fortes na infraestrutura do país. E a partir daquele momento, o PAC passou a fazer parte da agenda nacional. E como um programa extenso,
vem com ele uma série de problemas que nós temos que, juntamente com os seus gestores, trabalhar nesses problemas, diminuí-los, para que efetivamente ele traga os resultados que nós desejamos. Nós sabemos que para a construção de um país você tem uma série de indicadores que precisam ser atacados. Dentre eles, aqui a nossa missão é tratar deste assunto, dentre eles a complementação da infraestrutura brasileira, que permitirá ao país alcançar um grau de competitividade maior no cenário mundial. E nós estamos trabalhando nesse sentido, o Estado está trabalhando nesse sentido, mas nós ainda temos muito a perseguir, muito a corrigir, para que efetivamente tenhamos os ganhos que pretendemos ter e mudar esse patamar de competitividade do Brasil. Nós vamos aqui tratar destes assuntos relativos à infraestrutura, a necessidade de se modernizar, complementar a infraestrutura brasileira. Sabemos da importância desse programa para o conjunto de ações que vêm sendo adotadas pelo governo federal, visando garantir um nível satisfatório de crescimento sustentado da economia, em especial neste e nos próximos 2 anos, período previsto para a melhora das condições internacionais. Tentaremos, ao longo desse debate, demonstrar ao secretário os principais problemas comuns enfrentados pelas empresas executoras das obras do PAC. Problemas esses que foram levantados através de ampla consulta a todas as entidades filiadas à CEBIC que atuam nas obras públicas. Desse levantamento resultaram 6 questões centrais que serão apresentadas e debatidas com Vossa Senhoria, sem prejuízo de outras colocações sobre o tema do PAC que poderão aparecer durante nosso diálogo. Esse é um outro aspecto fundamental numa sociedade que nós desejamos construir, que é o amplo diálogo com a sociedade civil. Nós só alcançaremos patamares de país desenvolvido se incentivarmos fortemente a participação da sociedade civil na formulação das soluções para os problemas brasileiros. É isso que nós insistimos, que nós pregamos, que nós buscamos, este diálogo permanente, esta abertura, para que nós possamos participar dessas decisões. Foi assim no PAC 1. O PAC 1 nasceu, inclusive, de uma proposta feita pela CEBIC ao Presidente da República, proposta essa que originou o programa de aceleramento. Eu digo que originou porque eu me recordo bem do lançamento do programa na Fiesp, em São Paulo, em que o presidente Lula fez questão de ressaltar que ele estava apresentando um programa muito mais ambicioso do que aquele que fora lhe apresentado pela CEBIC, que aí nasceu o PAC 1. Agora nós estamos, e nós contribuímos muito com a análise dos problemas do PAC 1 e com sugestões para solucioná-los. É o que nós pretendemos fazer aqui, é o que nós pretendemos fazer, dar continuidade a este diálogo para que a gente possa resolver esses gargalos que entendemos que existem no desenvolvimento do programa. Gostaríamos de fazer uma proposição inicial que traduz a expectativa de todos os presentes, que a ministra Miriam Belchior e com o secretário Maurício autorize a formação de um grupo de trabalho, mesmo que informal, com representantes de seu ministério e da COP-CEBIC,
para dar andamento às questões que iremos tratar nesse painel. Será uma forma efetiva de contribuição e de parceria em favor do desenvolvimento do programa de aceleração do crescimento. Antes de passar a palavra ao secretário Maurício, quero destacar e agradecer a participação na mesa diretora desse painel do presidente do CICEPOT, Alberto Salum, que está aqui chegando, do presidente da NEOR e do presidente da NEOR, José Alberto Pereira Ribeiro, companheiros que irão nos auxiliar na condução desse debate, na condução desse debate. Então, passo a palavra para o secretário Maurício Muniz. Só um registro. Queria agradecer a presença do Eduardo Nery Machado Filho, que é o secretário da CEPOT 3 do Tribunal de Contas da União, que vai participar do painel de amanhã, mas fez questão de já estar conosco desde hoje, assistindo a esse debate. Eduardo Nery, muito obrigado pela presença. Então, eu passo a palavra para as suas considerações iniciais ao secretário Maurício Muniz. Boa tarde. Queria cumprimentar o Arlindo, aqui, nosso coordenador da mesa, o Alberto Salum, o José Alberto e o Carlos Eduardo. E cumprimentar todos os senhores. Prazer estar aqui na comissão, né, para fazer com os senhores esse diálogo, né? Então, eu estou propondo aqui, Arlindo, Roberto, né? Eu vou fazer uma apresentação, tentar ser o mais curto possível, né, basicamente mostrando alguns dados gerais do PAC, que eu acho que é importante pelo debate que é feito, debate nacional que é feito em relação ao desempenho do PAC, em especial pela mídia, que eu acho que, do ponto de vista da informação, para a gente ter uma avaliação correta dos dados, dos indicadores, né, de execução, de pagamento do PAC, eu acho que é importante. Então, vou mostrar brevemente alguns dados gerais. Vou cortar aqui minha apresentação pela metade, e para que a gente tenha um espaço maior para o diálogo, que eu acho que é aqui o objetivo da mesa, né? E vou passar um vídeo de 10 minutos, para a gente também ter uma visão e imagens aqui do PAC, para também construir essa visão geral do PAC. Aí depois, acho que aqui eu tentar gastar aqui 10 minutos de apresentação e mais 10 do vídeo para a gente ir para o debate, né? E antes de começar, queria só ressaltar que é fundamental esse diálogo, né, com o setor empresarial, tanto para, como disse o Arlindo, tanto para a construção do PAC 1 quanto do Minha Casa Minha Vida, né? Foi fundamental e acho que até muito mais intenso até o Minha Casa Minha Vida, a participação e a discussão com a CEBIC em especial, mas com todo o setor da construção, no caso do Minha Casa Minha Vida, da construção civil. Esse diálogo é importante para a gente porque vocês é que estão na ponta executando, que tem a dimensão também da necessidade e da capacidade de execução. Então, é importante construir esse diálogo, né? E, nesse sentido, a ministra reforçou a necessidade aqui da nossa participação, está participando dessa mesa com vocês. E, mesmo não tendo discutido aqui com ela, essa proposta da criação do GT está aceita, porque é importante a gente construir esse debate permanente, né? Ter uma comissão permanente para estar avaliando aqui o desempenho, ver o que a gente pode aperfeiçoar, estabelecer uma pauta de compromisso. A gente já tem trabalhado, principalmente no Minha Casa Minha Vida, né? O CEBIC tem as portas abertas lá da Secretaria do PAC, mas se a proposta é a gente formalmente constituir um grupo de trabalho, não tem restrição não, muito pelo contrário. Mas vamos então para a primeira parte aqui, que são os dados gerais do PAC. Você podia passar o primeiro veio para mim? Eu que estou aqui, tá certo. Então, esse primeiro aqui é só para a gente relembrar, esse é o slide que a presidenta Dilma, lá em 22 de janeiro de 2007, apresentou, né, quando fez o anúncio lá no Palácio do Planalto
do PAC, né, que era o objetivo do PAC, né? Como o senhor sabe, o presidente Lula, assim que ganhou as eleições, né, em 2006, chamou para uma reunião a ministra da Casa Civil, na época a presidenta Dilma, e a Miriam Belchior, para discutir que o segundo mandato tinha que ter uma diferença, né, em relação ao primeiro, que era exatamente do ponto de vista do investimento, né, que o país precisava crescer e que para crescer precisava eliminar gargalos e investir na infraestrutura. Né? Então, e a gente teve aí basicamente 2 meses para construir o PAC 1, né? 3 meses, né? Novembro, dezembro e 22 de janeiro a presidente Dilma já estava anunciando lá o PAC 1, né? Que era um conjunto de investimentos, né, em todas as áreas de infraestrutura e também uma série de medidas para facilitar o investimento, em especial do setor privado. E quando ela fez esse anúncio, né, ela definiu esses compromissos aqui. Primeiro, incentivar o investimento privado e público em infraestrutura, né, a gente sabia, e hoje eu vou mostrar aqui mais para frente, a composição dos investimentos do PAC, né, não é só setor público. O setor público diretamente tem uma participação pequena, né, do ponto de vista do valor. As estatais têm uma participação grande, seja a Petrobras, seja as estatais vinculadas à Eletrobras, e o setor privado, né? Então, a gente sabia que era preciso, aqui se trata de um programa de investimento em infraestrutura, mas de investimento realizado pelo setor público e pelo setor privado. Construir a infraestrutura necessária para sustentar o crescimento do país, né, que o objetivo era o crescimento, e a gente sabe que sem infraestrutura não dá para ter crescimento, né, que a gente precisa de energia, que a gente precisa de energia para as empresas se instalarem, para ter produção, para o próprio consumo, né, decorrente desse crescimento. E é preciso também de escoar essa produção, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo. Aí os 2 eixos principais do PAC, que é a área de logística e a área de energia. E que também a gente tem, né, o terceiro eixo do PAC, que se preocupar com a infraestrutura social e urbana, dado que a maior parte da nossa população está em grandes cidades, em especial nas regiões metropolitanas. O objetivo também, né, do PAC é fazer crescer o emprego e a renda, né, que a gente vai mostrar alguns dados aqui se a gente está atingindo ou não esse objetivo, e acelerar o último, né, que é o principal, acelerar o crescimento econômico do país. Então, primeiro, em termos aqui de resultados, né, sempre importante a gente lembrar que a participação do investimento, né, no PIB, ela pula em 2006 de 16,4% para 19,3% em 2011. Né? Estamos aí perseguindo um aumento aí na faixa de chegar, pelo menos em 2011, em 23%. A participação em 2014, hoje está em 19,3%. A participação do investimento público, né, que também é importante, do PIB, né, que tem inclusive o maior crescimento, né, pula de 2006 de 1,6%, ele dobra para 3,2% em 2011. Né, que é importante ressaltar, né, o Estado brasileiro, durante um período aí grande da nossa história, deixou cada vez mais reduzindo a sua participação, e o PAC significa essa retomada do investimento público, né, para a economia, para a infraestrutura. Né? Então, ele dobra, né, ainda é uma participação pequena, mas ele dobrou em 4 anos. Né? Isso foi possível, então, graças à questão da retomada do planejamento. Né? Hoje está consolidado, né, no setor elétrico o planejamento, está consolidado na área de logística, né, o planejamento com PNLT, com PNLP dos portos. Então, o PAC só foi possível, né, felizmente ele coincidiu e foi possível a gente construir em tão pouco tempo o PAC 1, exatamente porque o setor elétrico já tinha um planejamento e o setor de transporte, que estava retomando o planejamento,
felizmente está concluindo no mesmo período que a gente estava montando o PAC, né? E hoje são instrumentos consolidados que periodicamente têm sido renovado e ampliado. O PAC retomou investimentos na área de infraestrutura parados há mais de década, né? Como a própria Ferrovia Norte-Sul, a Eclusas de Tucuruí, diversos empreendimentos que estavam mais de 10, 12, 15, até 20 anos em processo de paralisação, né? Com isso priorizou então investimentos em área há muito tempo abandonada, em especial na área social e urbana, né? Aqui, em termos gráficos, né, as barras, então esse salto que a gente dá da participação do investimento no PIB, né, ali de 16 para 19, e o de baixo, aqui é só o governo central, né? No slide anterior, 1,6 para 3,2 é a participação do setor público, que inclui as estatais. E nesse gráfico aqui, de 0,72 para 1,27 é só o governo central, né? Só o OGU. Né? Também ele tem um aumento significativo, né? Não chega a dobrar, mas é um crescimento aqui de 1,27, de 0,72 para 1,27. Aqui é outro dado importante, né? Que todo esse investimento, tanto do PAC 1 quanto do PAC 2, ele só é possível de ser realizado se tem crédito disponível para os empreendedores, para os investidores, em especial do setor privado e público também, né? Então, aquele corte ali no meio azul, né, aqui é o crédito, né, de longo prazo, aqui os desembolsos do BNDES, né, mostrando ali o crescimento que a gente teve em termos de desembolso do BNDES, que é um investimento de longo prazo, né? Então, só foi possível fazer propiciar esse investimento graças ao crédito aí para o setor privado e público. Aqui, em termos de emprego, né, alguns dados aqui que são interessantes para a gente observar o reflexo do crescimento da área de infraestrutura dos investimentos, né? Aqui é o emprego na área da construção rodoviária e de ferrovias. Qual que é a luzinha? Esse aqui. Essa linha azul é o emprego médio, né? O médio do Brasil, e essa linha vermelha é da área de rodovias e ferrovias, né? Então, ele tem aqui um crescimento de 3 vezes maior que a média, né? A média do emprego vem crescendo significativamente, mas na área de rodovias e ferrovias, com o PAC, ele tem sido 3 vezes maior que a média. Aqui na área de construção de edifícios, né, 2,6 maior do que a média, né? De novo aqui a média, aqui o emprego na área de construção de edifícios. E aqui o dado geral do desemprego, né? Cada ano tem diminuído o patamar do desemprego do país, né? Que 2012, né? Então aqui está como foi em maio de cada ano, mas pelas curvas aqui também a gente observa, né, que 2012, né, de novo aqui a gente batendo recorde de taxa menor de desemprego. Aquele é geral, né? Esse último dado é geral, tá? Desemprego geral. Bom, aqui são os valores do PAC, né? O PAC 1, então, com 600, montante dos investimentos, né, previstos lá no PAC 1, totalizaram 657 bilhões, divididos dessa forma, né, 81 para logística, 300 na área de energia, petróleo e gás, e na área social urbana, 257. Nós conseguimos realizar, desses 657, ou seja, desembolso, né, a gente está falando aqui de execução e de desembolso, 94,1% desse valor. E do PAC 2, né, ele ampliou para 955 com essa distribuição, né? Crescimento aqui em todas as áreas. Logística foi de 81 para 121, energia foi de 300 para 470 e a área social urbana de 270 para 362. E no primeiro ano do PAC, né, o ano passado, a gente já realizou desse valor
21%, 204 bilhões no primeiro ano. Tem um outro indicador, basicamente 2 indicadores que a gente trabalha para ver o andamento do PAC. Um é a execução, desembolso, né, que é aquele anterior, e outro é a quantidade de obras concluídas, né. Aqui, a imprensa em geral sempre divulgou o desempenho do PAC pelas obras concluídas e não pela execução, né. Como a execução tem um excelente resultado, né, você conseguir de um programa desse tamanho, basicamente realizar 95% dos desembolsos, né, é uma coisa extraordinária. A imprensa acabou medindo e divulgando os resultados do PAC mais pela conclusão do que pela execução, né. A conclusão do PAC foi de 82%, né. A gente tinha uma previsão, era o que estava previsto, porque o PAC PAC 1, né, e o PAC 2 também tem uma série de investimentos que tem a previsão maior de 4 anos, seja pelo tempo de duração de obra, né, em especial aí nas áreas de energia, né, seja de energia elétrica ou de petróleo, né, uma usina hidrelétrica das grandes aí do porte de Madeira, Belo Monte, né, tem um tempo de obra maior do que 4 anos, ou seja, na área de petróleo e gás, as grandes refinarias e complexos petroquímicos também tem um prazo de execução maior. E também porque tem várias obras no PAC que elas não iniciam no primeiro ano, né, que você tem todo um ciclo de planejamento, elaboração e licenciamento dessas obras. Então, tinha uma série de obras no PAC, e tem também no PAC 2, que elas vão se iniciar no último ano, então elas não têm previsão de conclusão. Então, aqui nessa pizza, esse pedaço verde representa do valor do PAC o que não tinha previsão de concluir, e a parte azul o que tinha previsão de concluir. Então, da parte azul que tinha previsão de concluir, a gente concluiu 82% das obras previstas. Aqui já é do PAC 2, né, só do PAC 2, aqui mostrando para o setor, né, os 21% que nós realizamos em 2011, que representa aqui os 204 bilhões, né. O azul era do balanço anterior, né, aqui o laranja é do ano. Então, como é que se distribuíram esses 204 bilhões que foram realizadas, né? As estatais, dos 204, 60 bilhões, o setor privado, do 204, 35 bilhões, a área de financiamento, né, que praticamente o SBPE, né, com 75, o OGU, né, despesa direta aqui da União, 20 bilhões, Minha Casa Minha Vida, 10 bilhões. Né? São esses aqui os números que formam aqueles 204 bilhões. Aí a gente vê, então, tem uma participação significativa aqui as estatais, o setor privado, o financiamento e o AGU. Aqui, em termos só da parte do AGU, né, que é a responsabilidade do governo federal, do governo central, né, a gente vê o crescimento da disponibilidade de recurso, né? A cada ano, como é que foi crescendo o volume do PAC, né, do ponto de vista do orçamento, né? A gente começou no primeiro ano com orçamento de 16 bilhões e hoje, né, até ontem estava 42 e hoje está em 51, com o anúncio que foi feito ontem pela presidenta de incorporar mais 8,4, que é o PAC equipamentos, né, ou as compras de equipamentos, né. A gente vê, e é importante aqui ressaltar que um orçamento no PAC, né, como os senhores sabem, ele não é contingenciado, né, por isso que a gente tem uma execução do ponto de vista de empenho, em especial, né, quase na sua totalidade. É diferente da prática que na área de investimento no Brasil, anterior ao PAC, onde os governos, uma das primeiras medidas, hora que tinha que tomar em relação ao corte, infelizmente, cortava o que era mais fácil, que era investimento, mas é o que é mais prejudicial para o governo, né? E hoje o PAC tem uma regra e tem sido respeitada aqui nesses 6 anos, que investimento do PAC não é contingenciado.
Aqui um comparativo do ponto de vista de pagamento, né, do AGU, né, no primeiro ano quanto que nós pagamos, segundo, terceiro, no quarto, né, em 2010, e como é que a gente fechou em 2011, né, com 28 bilhões. Então ele está colocado aqui no primeiro ano, né, primeiro para mostrar assim, é um primeiro ano de um PAC 2, mesmo sendo um primeiro ano que tem características, né, de primeiro ano de plano, né, que você tem ainda diversos programas que estão em fase de elaboração, em fase de seleção, mas mesmo assim ele tem uma execução maior do que o melhor ano do PAC 1, que foi 2010, né, e um salto aqui significativo. Esse é o valor total do OGU, né, quanto que a gente conseguiu gastar de OGU no PAC 2. Né, ele é muito superior ao primeiro ano do PAC 1 e superior ao último ano do PAC 1. Aqui comparando até 31 de maio, né, esse pagamento. Né? Então, no primeiro ano, até 31 de maio, nós pagamos 1,5 bi. No segundo, 3,1, no terceiro, 3,8, em 2010, 7,1 e agora, quer dizer, em 2011, 9,8 e esse ano, sempre que o mesmo período, né, de janeiro até 31 de maio, 14,2. Então, assim, esse aqui é um indicador, né, que é o recurso da União que está disponível para as obras aí contratadas pelo DENIT, pela Secretaria de Portos, pela Infraero, pelo Ministério da Integração, Minha Casa Minha Vida, Ministério das Cidades, todo o recurso que o governo executa diretamente, né, que a gente vê que ele vem todos os anos num crescimento bastante significativo. Né? Então, estou ressaltando isso, que a imprensa tem falado que o PAC desacelerou, que está com problema. Né? Assim, os indicadores que a gente tem de pagamento, né, não mostram de forma alguma nenhuma desaceleração. Né? Nós estamos medindo o desempenho mensalmente, a gente faz um acompanhamento quase que diário, mas tem divulgado aí mensalmente os resultados do PAC e, felizmente, o desempenho tem sido crescente. Esse é o desempenho global. Na hora que a gente vai analisar alguns setores, é claro que alguns setores, em relação aos anos anteriores, pode ter um desempenho menor e a gente pode até conversar sobre isso, né? Mas do conjunto, né, o conjunto do PAC, felizmente, ele tem tido um crescimento, continua tendo um crescimento significativo de um ano para o outro, né, ou de um período para o outro. E aqui depois tem o desempenho, o resultado de cada área, né, que eu vou aqui cortar para a gente poder fazer o debate. E queria antes, então, passar o vídeo para a gente ter uma visão do conjunto do que foi o PAC no primeiro ano do governo da presidenta Dilma. Isso. Acho que isso, pessoal. O PAC 2 completa um ano de realizações por todo o Brasil. Em 2011, mesmo sendo um período inicial de preparação, montagem de novos projetos e parcerias, os pagamentos de obras feitos pelo governo federal já foram 27% maiores que em 2010, o melhor ano do PAC, até então. E as obras concluídas já são cerca de 18% do total previsto até 2014. O PAC 2 se consolida como a principal via que conduz ao desenvolvimento, um futuro desenhado com planejamento, ação e compromisso. Olha, a obra do PAC, ela favorece bastante, porque melhora muito a qualidade de vida de todas as pessoas. Melhorando, a gente vai em busca de um emprego melhor, eu quero isso para mim. Hoje, na construção civil, mas a qualidade de indústria que o PAC está trazendo para a gente. Vai ter melhorias para a minha família. Hoje eu tenho condições de estar fazendo a faculdade. O PAC trouxe também trabalho para muitas pessoas que não tinham carteira assinada há muitos anos. Ninguém tinha casa nenhuma, todo mundo está na sua casa e eu mesmo digo, isso aqui era uma área morta. Um PAC, então, gerou empregos diretos e indiretos. Bloco, CIMEI, Fergate. Então, o que o PAC faz? Minha autoestima está lá em cima, sabe? acredito no PAC.
país, uma expansão média de 10% ao ano entre 2007 e 2010. Com isso, a economia pôde crescer a média anual de 4,6% nesse período. Em 2011, com o PAC 2, o Brasil se manteve competitivo e o investimento, mais uma vez, cresceu acima do PIB. Esse é um dado revelador pelo que significa na prática. A economia aquecida em novas obras e setores estruturantes como energia e logística são eles que impulsionam e dão suporte ao crescimento, que gera mais empregos e renda. O bom andamento do PAC 2 significou ainda recursos garantidos para a continuidade de obras da maior importância, realizações como a usina hidrelétrica de Belo Monte, a arrancada da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida, mais de 3.000 quilômetros de ferrovias em obras e cerca de 7.000 quilômetros de rodovias em andamento. Também foram perfurados 236 poços de exploração de pré-sal e pós-sal. Foram selecionados projetos de metrô em 5 grandes capitais e realizados leilões de concessão de 4 aeroportos. Mais de 2.800 megawatts de energia entraram no sistema brasileiro e mais de 2.200 quilômetros de linhas de transmissão foram concluídos. Somente no ano que passou, foram executados mais de 204 bilhões de reais em obras. Isso já representa 21% do volume previsto até 2014. É o PAC 2 estabelecendo como ponto de partida um novo patamar, um ritmo ainda mais intenso. O PAC 2 está organizado em 6 grandes eixos. Em cada um deles, as metas de 2011 foram alcançadas com intensa atividade. No eixo Comunidade Cidadã, foi contratado um número expressivo de novos equipamentos sociais, mais de 2.090 unidades básicas de saúde e 115 unidades de pronto atendimento, mais de 1.400 creches e pré-escolas e mais de 1.400 quadras cobertas. No eixo Cidade Melhor, destacou-se a mobilidade urbana. Os metrôs de Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre e Fortaleza foram selecionados para receber mais de 11 bilhões de reais em investimentos, assim como o novo sistema de transporte da região metropolitana de Recife. Também já estão contratados mais de 31 bilhões de reais para quase 5.650 obras de saneamento nos 26 estados e no Distrito Federal. Um exemplo é a ampliação do sistema de Guarulhos, em São Paulo. Mas muita obra importante já foi concluída na área de saneamento, como no Jaguari, em Salvador, e na região metropolitana de Belo Horizonte, para despoluir a bacia do Rio São Francisco. Obras de drenagem e contenção de encostas, muito importantes para prevenir tragédias em época de chuva, somam 9,5 milhões de reais em contratos firmados. Um exemplo é a drenagem do Rio Criciúma, em Santa Catarina. Já entre as obras concluídas, destaca-se a canalização do córrego Ipiranga, em Guararema, São Paulo. No eixo Minha Casa Minha Vida, foram contratadas só em 2011 mais de 457 mil unidades habitacionais. O PAC 2 contratou ainda mais de 8 bilhões de reais em projetos de urbanização de assentamentos precários, em 392 cidades de 26 estados. No Jardim São Francisco, em São Paulo, a urbanização já está totalmente pronta. No Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, o teleférico já recebe 10.000 passageiros por dia. E também há obras em andamento na Rocinha, no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, Heliópolis e Paraisópolis, em São Paulo, e na Vila do Mar, no Ceará. No eixo Água e Luz para Todos, foram contratados quase 11,5 milhões de reais para o abastecimento de água. São mais de 3.600 projetos em cerca de 1.800 municípios do Brasil inteiro. Em Maceió, a ampliação do sistema já foi entregue, levando água tratada a mais 6 bairros. A interligação das bacias do Rio São Francisco é vital para o Nordeste. O trecho 4 do Eixão das Águas já foi entregue à população. Em outros 5 lotes da integração, as obras foram retomadas. E hoje o trabalho avança em mais de 380 quilômetros do projeto, tanto no eixo leste quanto no eixo norte.
Reservatórios e adutoras foram concluídos em 6 sistemas de abastecimento, como o de Agrestina, Pernambuco, que atende a 48 mil pessoas. Já o programa Luz para Todos, em 2011, levou energia a 248 mil casas. Em 40% delas vivem famílias do programa Brasil Sem Miséria. No eixo Transportes, foram realizados com sucesso os leilões de concessão de 4 aeroportos: Guarulhos e Campinas, em São Paulo, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e o aeroporto de Brasília. Eles serão modernizados em parceria com a iniciativa privada, recebendo investimentos de mais de 16 bilhões de reais. Além dos leilões, em 2011 ficou pronta a ampliação dos aeroportos de Guarulhos, Porto Alegre, Cuiabá, Goiânia, Vitória e Campinas. Agora, eles têm capacidade para atender 12 milhões de passageiros a mais por ano. Nas estradas, mais de 600 quilômetros foram concluídos em 2011. Na BR-020, a ligação do Distrito Federal com a divisa de Goiás foi expandida. Minas Gerais teve a duplicação da BR-262, que liga Betim à Nova Serrana. E outros 750 quilômetros de rodovias foram iniciados, a exemplo da BR-235, Piauí, BR-163, no Paraná, e BR-222, no Ceará. Também a ferrovia Norte-Sul avançou, no trecho que liga Palmas, no Tocantins, a Anápolis, em Goiás. Em 2011, foi concluído mais um lote dessa obra. No Porto Gaúcho de Rio Grande e no Terminal Salineiro de Areia Branca, Rio Grande do Norte, já estão prontas as obras de ampliação. Também foi concluída a dragagem nos portos do Rio de Janeiro, de Suape, em Pernambuco, e de Itajaí, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Eixo Energia. Em 2011, o PAC 2 assegurou mais de 2.800 megawatts para mover o Brasil. É uma potência equivalente ao consumo de todo o estado de Pernambuco. Enquanto as obras da hidrelétrica de Belo Monte tiveram início, outras usinas entraram em operação. Dardanelos, no Mato Grosso, Estreito, na divisa do Maranhão, no Tocantins, e Rondon 2, em Rondônia. É mais energia limpa e renovável para a matriz brasileira. Também foram concluídas 9 usinas eólicas, como Mangue Seco, no Rio Grande do Norte, e Cerro Chato, no Rio Grande do Sul. São 216 megawatts de uma fonte nova e promissora. Outros 5.000 megawatts virão de novos projetos, que já tiveram seus leilões de energia realizados. Também foi leiloada a construção de mais de 4.600 quilômetros de linhas de transmissão. Na área de petróleo, estratégica para o país, o PAC 2 colocou em operação a plataforma P56 na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, e a PNX-L1 na Bacia de Santos, em São Paulo. Em Pernambuco, a petroquímica de Suape já está produzindo. Agora o PAC 2 vai avançar ainda mais, com a garantia do maior volume de recursos já investidos pelo programa. Tudo para fazer de 2012 o ano do investimento no Brasil. Planejamento, ação e compromisso. É o PAC 2 movimentando o círculo virtuoso do desenvolvimento. Governo Federal. Eu queria ver se a doutora Maria Caldas quer fazer alguma observação. Só para cumprimentá-los, cumprimentar todos os presentes. Eu estou numa outra mesa na Minha Casa Minha Vida, eu vou aproveitar o tempo do secretário, que é curto. Muito bom. Então, feitas as apresentações, as primeiras observações do secretário Maurício Muniz, nós, como disse, preparamos algumas questões, porque nós conversamos um pouco esses dias, ontem, sobre a nossa visão dos problemas que existem, que devem ser sanados aí na condução do PAC 2.
E hoje eu estava dizendo que a importância desse diálogo, até para que as posições se ajustem, porque nós, evidentemente, com esses dados, este vídeo que foi passado, nota-se um desenvolvimento satisfatório do PAC 2. Mas nós temos muitas questões que precisam ser levantadas e precisam ser trabalhadas, e para que essa visão ela se justaponha. Quer dizer, hoje eu diria que ela está um pouco tremida, assim, quando se põe uma contra a outra, e que nós, nessa possibilidade de diálogo que o secretário também concorda, eu acho que nós poderemos ajustar essas posições da nossa visão com a visão que tem os operadores, os gestores do PAC. Então, eu vou passar a apresentar essas questões e o secretário se pronunciará sobre elas, e também o auditório fica à vontade para participar. A primeira delas é a seguinte: a experiência acumulada na implantação do PAC 1 gerou a publicação de várias normas e portarias regulamentadoras visando a superação de entraves e a agilização do programa. No entanto, nos últimos 12 meses, o setor da construção voltou a conviver com problemas na execução de seus contratos, fato que, em boa medida, explica o ritmo não adequado de vários empreendimentos. Assim, por exemplo, a Caixa Econômica Federal está demorando, em média, 5 meses para aprovar as reprogramações de projetos. A regra de disponibilizar recursos referentes a um mês adiantado para o pagamento das medições não está sendo respeitada. A demora na elaboração de relatórios pelos contratantes e dos chamados relatórios sociais tem gerado graves atrasos nos pagamentos de serviços executados. Então, a pergunta que se faz é como o secretário vê a reincidência de tais problemas e o que poderia ser feito para superá-los. Então, Arlindo, primeiro aqui reafirmar assim, que a nossa avaliação é de que o PAC está andando bem, está bom, mas a gente quer melhorar, né? Não estamos aqui só falando que está bem e com isso estamos acomodados e satisfeitos com o resultado, não. É importante, na nossa posição, claro, que a gente acha que precisa melhorar mais ainda, que tem pontos a serem corrigidos, e eu acho que esse processo de melhoria é de todos os lados, né? Aqui, como nós estamos na mesa entre o setor de construção e o governo, né? Eu diria que acredito que tanto da parte nossa quanto de vocês, a gente deve buscar o que cada um pode fazer para melhorar, né? E por isso que a gente está aqui, é importante escutar vocês, né? Então, em relação a esse problema do pagamento, assim, principalmente aqui das obras, né, acho que é importante diferenciar, tem aquelas obras que são executadas diretamente pelo governo federal, pelas suas empresas, autarquias, ou pelos próprios ministérios, daquelas obras que são delegadas a estados e municípios, em especial, né, até para dar um dado aqui para o senhor, nós temos mais ou menos 2.000 obras no eixo de energia e no eixo de logística, que geralmente são executadas pelas estatais pela administração direta. E no eixo social e urbano, né, as obras de habitação, urbanização, saneamento, etc., tem 20.000 obras. Né? Então, a maior quantidade em termos de, não de valor, mas de quantidade de obras está nesse eixo. E como os senhores sabem, essa competência, né, para executar obra nessas áreas, na área social e urbana, dados que são obras nas cidades ou nas regiões metropolitanas, não é do governo federal. Então, por isso que elas são executadas através de delegação com os estados e municípios, não teria como ser de outra forma, né? Eu acredito que a gente está tratando do problema, né, da grande quantidade, mesmo que não seja o maior valor, essas obras que são executadas pelos municípios e pelos estados, onde boa parte delas, né, o Ministério das Cidades,
usa como órgão que faz a gestão e o repasse a Caixa Econômica Federal. Acho que é disso que a gente está falando, né? Porque nos demais obras, como elas são executadas pelo Ministério, o sistema de pagamento e medição é diferente, né? Nesse caso da Caixa, o processo de pagamento não é uma inovação do PAC, né, nesse setor. Existiam poucas obras, né, em termos de quantidade e valor que existiam antes do PAC. A Caixa já tinha esse papel, o que o PAC fez foi dar um volume maior, né, crescer muito o volume de obras nesse setor e mesmo em quantidade. O impacto do PAC, primeiro, com relação à disponibilidade do recurso, né? A Caixa, assim como todos os outros ministérios, anteriormente ao PAC, podia contratar uma obra, né? Porque você pode contratar sem ter o valor total no orçamento, né? A gente trabalha hoje com mais ou menos 10%, eu faço o convênio, eu faço o contrato com 10%, faço a licitação, depois eu tenho que ter orçamento para ir empenhando. Depois tem o outro gargalo, que é a liberação do recurso, né? São dois movimentos separados. Questão orçamentária, disponibilidade orçamentária e disponibilidade financeira. Com o PAC, só para a gente ir identificando gargalo, nós não temos, em nenhum dos dois, não tem restrição, né? É que é importante, a gente tem conversado e tem recebido aí a crítica de diversos municípios, mas é importante diferenciar. Tem muita obra nessa área de saneamento, urbanização, executada pela Caixa, que não é PAC. E nessas, muitas vezes, quando a gente recebe lá os prefeitos, o processo, e que são geralmente obras oriundas de emendas, né, de emendas de parlamentares ao orçamento, e essas seguem o ritmo anterior ao PAC, ou seja, elas são contingenciadas, não é liberado recurso. O governo tem estabelecido algumas regras para essas obras. As do PAC não. As do PAC não tem nem restrição orçamentária, nem restrição financeira. Então a Caixa, com isso, ela tem, através do Ministério das Cidades, ela tem o orçamento e ela tem o financeiro, né? A hora que ela solicita tanto o empenho quanto o pagamento, não tem restrição desse ponto de vista. Aonde que está o problema, então? É no processo de medição e pagamento, né? Não é na disponibilidade do recurso, tá? Qualquer tipo de... não tem restrição nenhuma na disponibilidade do recurso. O recurso é disponível, o Ministério das Cidades repassa a Caixa e a Caixa repassa aos municípios. O problema é no processo de medição. Então, uma primeira mudança que a gente fez, né, para tentar corrigir esse processo, e aí já entrando aqui na resposta, discutindo exatamente com vocês e com os municípios em especial, foi a questão não é um adiantamento, mas é uma forma diferente, né, que aqui pela pergunta fala num adiantamento de um mês, né? O compromisso que foi feito, na verdade é um pagamento até 40% sem fazer a tal da reprogramação, né? Muitas vezes se contrata um projeto com um projeto básico, principalmente os de urbanização, e a hora que você começa a executar, as modificações são grandes, e a hora que a Caixa ia fazendo as medições, a glosa era praticamente total, porque você não tinha compatibilidade entre o que estava sendo executado e o projeto que tinha sido aprovado na Caixa. Esse era o impasse nosso. Então, o que a gente pactuou, né, é que você ia até 40% sem fazer glosas, e quando chegasse nos 40%, você faria, então, um processo de revisão e repactuação dos projetos, que é um processo que demora mais tempo, né? O proponente, o município, o Estado, tem que ir lá na Caixa reapresentar e fazer a readequação do projeto. Aí demora mais tempo. Então, a gente transferiu de cada medição até 40%. Então, o proponente, né, o município, vai lá e informa: fiz uma medição de 5%, a Caixa libera 5%.
No mês seguinte, mais 10, libera 10, até chegar em 40. A hora que chegou em 40, tem que fazer um acerto de contas, né? E depois, feito esse acerto de contas em 40, volta a mesma coisa em 80% até chegar de novo aos 100%. Esse é um processo que a gente buscou. Que problemas que a gente tem, né? Primeiro, que o município precisa aderir a esse sistema de pagamento, né? Que aí foi a gente falou assim, olha, nós tivemos aí, principalmente nas seleções de 2007, 2008, né, como precisava iniciar, tinha uma demanda muito grande, mas os municípios não tinham projetos, né, a gente começou a fazer contratação, todo o processo de seleção e contratação de 2007, né, especial processo de seleção sem projeto. Então é natural, ou eram projetos muito defasados, né? A partir de 2009 é que nas seleções a gente começou a exigir e fazer análise de projeto, né? Então esse problema é maior, principalmente em relação às contratações anteriores, que tem uma defasagem muito grande entre o projeto e... Só um esclarecimento, desculpa cortar. Quando você fala é necessário o município aderir a esse processo, você diz que em relação ao valor da contrapartida dele, nesses 40%? Não é contrapartida. Assim, a Caixa tem dois processos de pagamento. Um processo que faça a medição, vou lá, analiso se está adequado ao projeto, faço glosa, faço a medição de novo, vejo que está adequado, glosa de novo. Esse é o normal, que ela sempre faz e que dá muito problema, porque a cada medição dá muito problema se o projeto não está adequado ao executivo, que infelizmente é normal acontecer. Então, você vai tendo diversos pagamentos bloqueados, chega a um ponto que você paralisa a obra para ter que fazer reprogramação. Esse é o normal. Tem um outro que é esse de chegar nos 40%, eu vou liberando o pagamento até 40% sem fazer a reprogramação. Então, isso. Aí só dou a trava nos 40%. Mas o município tem que solicitar. Em vez de fazer medição e ajuste e glosa em cada pagamento, eu vou fazer só nos 40%. Ele tem que solicitar isso à Caixa, a esses dois, né? E por incrível que pareça, assim, esse é um processo. Nós estamos discutindo com a Caixa, estamos tentando identificar ainda por que isso não resolveu todos os problemas, né, que a gente achou que isso ia dar um fôlego, né? Porque muito projeto logo no início parava, né? Então os 40% é exatamente a ideia, assim, deixa avançar um pouco, dá fôlego para a empresa, dá fôlego para o município, 40% é o tempo suficiente para ele fazer a readequação do projeto. Aí quando chegar nos 40%, que é a hora de fazer o batimento lá com a Caixa, pronto, ele está com o projeto adequado e vai perder menos tempo. Então foi por isso. Mas o município tem que aderir a esse sistema. E boa parte dos municípios, aí não sei se por falta de informação ou por decisão própria, né, a Caixa tem afirmado para a gente que ela tem divulgado esse processo de pagamento e os municípios muitos têm escolhido não aderir, porque aí é pela questão do medo do controle, né? Porque como no outro a empresa vai lá, apresenta, executei 5%, ele pede 5%, a gente libera, isso vai até 40%, o que a Caixa tem nos dito é que os municípios ficam com receio de chegar lá no 40% e ele não conseguir fazer o batimento. Então ele vai no modelo tradicional, porque ele dá uma segurança para o executor, né? O cara que é mais conservador, que é temeroso lá dos órgãos de controle, etc., ele prefiro que a Caixa me controle, que esteja aqui controlando, se tiver problema eu vou adequar, né? Então uma parte dos municípios não tem optado, né? Esse foi o grande mecanismo que a gente começou a implementar e que a gente acha que aonde tem aderido pelo menos dá esse fôlego, mas não são todos os municípios que aderiram, né? Esse é o problema que a gente identifica ainda no processo de pagamento e estamos aí abertos à discussão com vocês. O Zé Alberto está querendo fazer uma observação aí. Por favor. Eu gostaria de olhar com relação à reprogramação de projetos e recursos. Eu gostaria de puxar para a área de infraestrutura de transportes. Eu não poderia perder a oportunidade
oportunidade, inicialmente, secretário Nunes, de dizer que nós, construtores, nós somos os realizadores dos planos de governo. E nós somos, por necessidade e independência, no caso de obras públicas, parceiros. Então, eu quero, colocando isso, mostrar que, se alguma coisa eu fizer a colocação, é com a colocação, como o presidente Galindo colocou, nós procurarmos aonde que estão acontecendo algumas coisas para nós corrigirmos, porque o país precisa das obras e nós muito mais, porque somos dependentes da construção dessa infraestrutura. Eu vou perder um minuto, mas eu não poderia deixar de dizer. O PAC 1 foi um grande sucesso. O PAC 1, ele teve aquela integração da cadeia produtiva, exoneração de folha, reforma tributária, capital de giro, e o setor de transportes que eu represento, ele foi um instrumento de execução e por isso foi um sucesso. Se você pegar no PAC 1, na parte de obras públicas, o setor de transportes cumpriu a sua parte. Já o PAC 2, eu acho que por isso que é importante a sua presença aqui, e eu vou repetir ao senhor secretário o que eu há 40 dias falei para a senhora ministra, certo? Dentro do espírito de colaboração. O PAC 2 hoje, pelos sintomas que nós estamos convivendo e evidenciando, o PAC 2, oxalá, essa primeira premissa que o senhor colocou, de que os recursos estejam garantidos, eu já vou dormir tranquilo. Mas no momento que eu vejo que de um orçamento do ano de 2012, de 17 bilhões do DENIT, rodoviário, 10 bilhões era da CID, e a CID micou em 7 bilhões e meio esse ano, eu acredito no governo, acredito no que o senhor está colocando, mas da onde que virão esses recursos para que não haja um mico de 7 bilhões e meio somente em transportes? Então, eu acho que essa colocação é muito importante que se coloque, porque nós, no PAC 2, nós temos aqui uma relação de considerações. O programa CREMA 2 não saiu do papel, infelizmente, para a sociedade. O programa ProArte, por decisão do TCU, nós estamos aí com 500 obras de arte sujeitas a cair a qualquer instante, também não saiu do papel. O DENIT de julho do ano passado até agora não licitou nenhuma obra importante e não contratou nenhuma obra importante. Está sendo assinado agora um grande contrato que é BR-116 Rio Grande do Sul, licitação de junho de 2010. Então, eu estou fazendo essas colocações, senhor secretário, porque realmente o tema e o que nós procuramos aqui, mais uma vez quero reiterar, a entidade que eu represento, o setor que eu represento, estamos aqui para conversar e acharmos a solução. Então, é muito importante, e nesse nível está se saindo, é de que nós temos que debater a exaustão para que nós consigamos esses objetivos. Então, eu fiz questão de fazer essa colocação, inicialmente, porque na formatação desse painel, nós temos aqui algumas posições que são somente do setor imobiliário, que é muito importante dentro da cadeia de construção civil. Agora, existem temas que, no momento aqui, que é o caso de SINAP, SICA, etc., que eu gostaria. Então, ratificar a parceria da entidade ANEOR, a parceria da instituição CIBIC, na parte de obras públicas, e que nós precisamos, evidentemente, com essa preocupação, virar o jogo, porque o PAC, como foi mostrado, está funcionando, mas, infelizmente, no setor de infraestrutura de transportes, isso não está acontecendo. O Alberto quer complementar. Secretário, boa tarde. É um prazer estar recebendo o senhor na nossa casa aqui. Mais importante disso, eu só quis completar. O senhor está aqui com a Maria Caldas também, que é uma companheira nossa aqui de Belo Horizonte. Mas eu quis pegar a palavra para completar o que o Zé Alberto disse. O senhor fez uma análise do PAC no seu todo. O setor de infraestrutura está com problemas muito sérios. Estão ocorrendo problemas muito sérios.
Nós não somos contra o PAC, pelo contrário, nós acreditamos nele, nós trabalhamos nele e queremos ser parceiro do que o PAC vem proporcionando em termos de infraestrutura do país. A questão da CID, ontem eu estava do lado da ministra na abertura e ela fez um comentário que não seria problema. Estou na mesma posição do Zé Alberto, tomara que não seja mesmo. Ela deve saber de onde o dinheiro vai sair. Ressalvo que zerar a CID não é interessante a longo prazo nunca, porque isso é um programa que destina um recurso específico para o setor, sem contar na consequência que vai para o Estado e para o município, que tem a sua alíquota desse total. Agora, o senhor falou do grupo de trabalho, acho ótimo porque nós estamos sempre pensando no todo, nós não estamos aqui querendo trazer o Ministério na pessoa da ministra ou na pessoa do secretário para reclamar, não é isso, nós queremos construir. Aqui, como eu disse ontem no meu discurso, nós não estamos preocupados com os em causar problemas, nós estamos preocupados em ter soluções. Então, eu acho que isso é de uma importância suprema, porque hoje o que nós estamos enxergando em termos de infraestrutura é que não há a menor velocidade. E eu, que sou presidente de uma entidade que tem 330 empresas da construção pesada, estou vendo, através de análise de balanço e através do dia a dia com as empresas, cada vez mais as empresas se enfraquecendo e algumas até em situação de insolvência. Isso é um problema sério que aconteceu nos anos 80 e 90, tivemos uma grande recuperação, um grande investimento nas empresas, na tecnologia, no aprendizado, e essas cabeças que foram formadas hoje não se pode perder de novo. Se não houver uma recuperação rápida no setor de infraestrutura, nós estamos incorrendo no risco de perder novamente a mão de obra formada, os engenheiros que nós trouxemos para o mercado e principalmente as nossas empresas que são os grandes empregadores do país. E mais, o governo federal, a gente reconhece que quer investir no setor de infraestrutura sim, porque ele sabe que o maior retorno em relação à questão da economia em geral é no emprego, que é um setor dos que mais, se não o que mais emprega no país. Então, esse discurso todo que o Zé Alberto fez e eu estou corroborando, não é com o objetivo de criticar, de falar, pelo contrário, nós acreditamos no PAC sim. Tudo que o senhor disse aí, eu acredito. São dados que o senhor tem muito mais base para falar do que nós. E nós acreditamos nisso. Agora, nós estamos vendo alguns calcanhares de Aquiles que nós precisamos de sentar, e temos que sentar com a estrutura toda. Não basta sentar com os pequenos, nem com os grandes, temos que sentar com todos, porque o setor da construção, ele é feito de pequenos, médios e grandes. Então, ok, secretário? Então, eu me desculpe ter alongado, mas é esse o recado que eu acho que o setor da infraestrutura tem que dar aqui nesse momento. Então, primeiro, assim, não tem... quando eu aceitei participar aqui, aceitei sabendo que era para fazer um diálogo e que era para a gente poder sair daqui em condições melhores, identificando aqui problemas. Né? Então, eu não estou entendendo aqui a crítica que é de forma destrutiva, não é para a gente sair daqui construindo. Então, não tem problema nenhum, não. Acho que estamos aqui para escutar exatamente os problemas. Né? A apresentação inicial é um pouco para mostrar para vocês, assim, também não podemos achar que tá tudo ruim, que está andando, no geral, mal, né? Os dados gerais, como eu disse para os senhores, são bons e é claro que a hora que a gente abrir isoladamente cada setor, a gente vai ver que tem alguns que têm um desempenho pior, né? Mas nós estamos aqui exatamente para enfrentar esses obstáculos, né? A área especial rodoviária, José Alberto, assim, nós estamos acompanhando e a gente sabe que temos conversado a ministra Miriam, presidenta, com o ministro Paulo Sérgio, né, e o DENIT, a gente sabe que essa é uma área, e se a gente pegar qualquer execução, né, esses dados são transparentes, né, gente? Felizmente, hoje a execução orçamentária é muito transparente, qualquer pessoa pode fazer análise. Eu não estou com os dados aqui, mas se a gente pegar, não vi esse mês, né, ele está numa tendência de melhoria, né, mas a gente está com desempenho no mês
passado, em abril, a gente teve um desempenho em 2012 menor que 11, menor que 10. Então, nessa área teve realmente um retrocesso, né? Não tem como negar. Em especial, né, que aí a gente vai abrindo cada vez mais, né? Aqui tem uma divisão importante, que são as obras de construção, duplicação, adequação, da manutenção. Né? Em especial na manutenção a gente teve uma queda significativa. Né? Aí eu acho que era importante entrar aqui, né? O senhor levantou aqui a questão do CREMA e das obras de arte. Né? Eu vou voltar, mas só ainda nas questões gerais, assim, imagino, não sei se a ministra falou ontem, mas assim, a mudança, né, da CID, né, o fato da CID ter zerado, ela seguramente não tem nenhum impacto, porque não tem uma vinculação da parte do governo federal, não tem uma vinculação do orçamento rodoviário aos recursos da CID. Né? A fonte é Tesouro, então ele não está vinculado à CID. A CID pode zerar, posso deixar de ter esse ano nenhuma arrecadação zero, que assim como vai para outra área, vai recursos do Tesouro, das suas diversas fontes, para qualquer área, vai para a rodovia também, e o importante é fechar a conta global do orçamento, né? E à medida que o governo trabalhou aí com a redução, ou zerar a CID, ele está sabendo que outros recursos, outras fontes vão compensar. O PAC, durante esses 5 anos e 6 meses, jamais teve nenhum contingenciamento. Não vai ser agora, com certeza, né? A gente sabe aí da preocupação da presidenta, da ministra Miriam, que infraestrutura é fundamental. Jamais vai haver, assim, não passa pela cabeça do Tesouro, da Fazenda, de nenhum órgão do governo que tem contingenciamento no PAC. O esforço todo do governo é de ampliar o gasto, de ampliar o investimento, né? E sabe que tem que ampliar e não tem que reduzir. Foi esse o movimento que o presidente Lula fez em 2007. Esse o sinal claro que a presidenta está dando, né? De ampliação de gastos do governo, de investimento, que a gente tem que fazer um movimento anticíclico. Então, assim, não tem dúvida nenhuma de que, né, como disse ontem a presidenta, ela não vai fazer, não lembro qual termo, nenhuma loucura fiscal, né, mas que está tomando as medidas de ampliação de despesas com toda a segurança de que esses recursos existem e estão disponíveis. Né? Então, estamos ampliando o recurso aqui de compra de equipamentos em 6 bilhões e 200, né? O valor total de equipamentos foi 8 bi, mas 2 e pouco já estavam previstos no orçamento. Né? Então, é porque tem espaço no orçamento. Né? Então, não faltará recurso para o governo federal. O fato de zerar a CID pode ter um impacto para os governos estaduais e municipais. Né? Isso tem que reconhecer, e aí o que a gente pode falar assim, aí são decisões de política macroeconômica, né? O governo avaliou que para o próprio crescimento do país, para o crescimento da arrecadação de uma forma geral, o impacto do aumento do combustível seria mais nocivo do que a perda da CID. É uma conta aí do setor econômico que avaliou que era melhor reduzir, que o impacto, inclusive, na arrecadação seria pior do que a redução da CID. Né? Assim, aí, como eu não sou da área econômica, não vou discordar da avaliação deles, mas foi essa avaliação que foi feita. Agora, do ponto de vista do orçamento do governo federal, né, tem um impacto para os municípios e para os estados, que eles vão ter que trabalhar sabendo que, como eles também, as outras fontes dependem da arrecadação geral do governo, portanto, do desempenho da economia. Mas não adianta você garantir a CID se a economia tivesse, em função aí do aumento dos combustíveis, um aumento de inflação. Com isso volta a questão de ter que trabalhar com taxas maiores de juros, reduz o investimento, etc. Né? Então, toda a questão macroeconômica, não adianta você garantir a CID se a gente não conseguir elevar de novo o patamar de crescimento do PIB. Né? Então, é uma
conta aí macroeconômica que tem que ser feita. Mas do ponto de vista do governo federal, pode dizer a CID que não faltará recurso para a área rodoviária ou a área de transporte, viu, Zé Alberto? Agora, nós estamos então assim acompanhando, em especial aí as obras de o problema de uma queda, né, a partir do meados do ano passado, né, a partir de agosto, que começou a ter uma queda no desempenho do DENIT, né, e aí nós temos basicamente dois motivos, né, um é o programa de manutenção, né, que o que está acontecendo, não sei se é comum para todo mundo aqui, se eu estiver me alongando, vocês me cortem, por favor. Mas assim, a gente tem trabalho nessa área, né, como o Zé Alberto sabe, com o CREMA, que é um contrato de 5 anos, que é um contrato do ponto de vista de política, né, de manutenção de rodoviário, o melhor que tem, né, dentro do espaço da legislação, né, que só permite contratos até 5 anos, mas é o melhor que tem porque você faz a obra e se compromete e tem a garantia de que vai fazer a manutenção durante os 5 anos. Então não é só a obra e depois você desvincula. Então, do ponto de vista da política de transporte, é ótimo que o empreendedor faz a obra e depois ele tem que dar manutenção na rodovia. Né? Do ponto de vista do poder público e do usuário, isso é importante, porque ele vai ter todo o interesse em fazer uma obra com qualidade, porque senão depois ele tem esse prejuízo na manutenção. Né? E dá folga, dá segurança, dá programação para o empreendedor. Então, é um programa que todo mundo sabe, a luta nossa lá no planejamento ou na Casa Civil sempre foi para o DENIT implantar o tal do CREMA e crescer. Né? Então, desde 2009, praticamente, o DENIT fez uma programação, o Zé Alberto, você deve ter acompanhado, de diversas licitações, e a dificuldade é a seguinte: para fazer esse programa que é tão bom, eu preciso fazer projeto, né? Eu preciso pegar cada rodovia e fazer o projeto para poder licitar, né? Que não tem como não licitar, e um embate grande com o TCU, como que eu faço esse projeto para ter garantia de que eu vou remunerar adequadamente, previsão dos investimentos, etc., precificar, né? Então tem que fazer um projeto, e o DENIT, a partir de 2009, começou a contratar esses projetos, e a gente teve só foi ver o resultado disso em 2011, das empresas projetistas, eu não sei se tem alguma aqui, assim, uma avaliação do DENIT que eles perderam maior parte dos projetos, né? Provavelmente por falha de gestão do DENIT, né? Você tem que ir acompanhando a execução dos projetos, não é para esperar quando termina e vem cá, me mostra o que você tem, né? E aí você pode ter surpresa, mas o que aconteceu foi isso: o DENIT, ao concluir, ao vencer os contratos, viu que os produtos eram insuficientes para fazer as licitações. Então, boa parte, né, a gente viu esse movimento agora no começo final de 2011 e início de 2012, o DENIT está multando, rompendo o contrato e licitando de novo os diversos contratos de CREMA, e com isso nós estamos partindo, para boa parte deles, partindo de novo do zero. Né? Estamos perdendo aqui 2 anos que a gente poderia ter ganho se tivesse, provavelmente, aqui, como eu entendo que é uma parceria, da parte das empresas de projeto, né? Não são todas, um trabalho adequado, e da parte nossa, do DENIT, uma gestão adequada desses contratos, que não tem sentido você chegar ao final de 2 anos e ver que o produto não foi entregue, né? Então, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando, de novo, aqui fazer um movimento de contratos de menor tempo, né? Os chamados CREMA 1, CREMINHA, PIR, né? Que são os contratos de menor duração, ou conserva, ou recuperação, para que as rodovias, pelo menos, não tenham, não perca a qualidade que elas... Mas a gente vai ter uma queda e estamos com uma programação e um acompanhamento rigoroso, né? A própria Presidenta da República recebe mensalmente, viu, Zé Alberto, do DENIT, a gente estabeleceu com eles um cronograma, cada mês o que você vai licitar,
fizemos um cronograma bem detalhado dessa vez para estar acompanhando as licitações do CREMA, a publicação do edital, a contratação, e vamos ter que acompanhar os contratos para ver. Mas, assim, deu uma barriga e nós estamos tentando sair dela. Né? Posso interromper? Eu tenho dois receios. Um é que o tempo está muito longo, 2 anos nesse ato, é um impacto muito grande em nossas empresas. Isso, nós temos que fazer uma análise sobre isso. Lógico que eu não estou defendendo projeto ruim, óbvio, porque o que o construtor quer é um bom projeto para construir, porque ele dá muito mais segurança para a empresa construtora e muito menos problema na sua execução, porque você não tem que discutir o tempo inteiro readequações. Agora, também sabemos que o senhor, quando faz, o senhor, qualquer um, quando faz uma reforma em casa, o senhor sabe que o projeto que o senhor idealizou, ele não será finalmente acabado. Logicamente, durante o processo, vai ter que ter uma adequação, evidente que sim. Se para consertar um banheiro na casa, um quarto, repintar, alguma coisa assim, nós não podemos ter a ilusão que nós vamos ter projetos com uma qualidade definitiva e absoluta. E também não estou defendendo aqui não termos os projetos, senhor secretário, porque isso é um contrassenso, né? Nós queremos bons projetos, sim, mas nós sabemos que, até mesmo pelo preço que está se contratando o projeto, não temos qualidade para isso. E aqui é bom que tenha o pessoal do TCU esteja aqui na sala, eu nem sei aonde está, porque esse é o problema que nós temos. Nós temos que entender que essas adequações, elas acontecem mesmo. Posso até estar exagerando, mas é uma coisa que o bom projeto também será readequado. Mas nós temos que defender o bom projeto, lógico. Você não tem dúvida. Então, o que está me deixando um pouquinho receoso é que nós estamos expandindo esse tempo de mais 2 anos, ainda vamos fazer os projetos. Eu tenho receio das nossas empresas. E isso é uma atitude que nós temos que repensar. Eu estou até adiantando o que eu falarei, ou alguém de nós, ou outro de nós falará no grupo de trabalho. Porque isso é uma contribuição importante que vocês têm que ter do setor que está vivendo o problema. Entendeu? Então, desculpe a interrupção, mas eu achei oportuno. Não, Alberto, eu concordo com você, 2 anos é um tempo exagerado, né? Acho que aí 9 meses, ainda mais um projeto de recuperação, né? 9, 6 meses eu acho que é suficiente. O problema é que não, que se acabou demorando 2 anos para chegar nessa atitude de, provavelmente esses contratos foram aditivados de tempo, né? Foi prorrogado, os contratos não eram de 2 anos, você foi prorrogando e chegou no impasse, e aqui eu tenho que confiar na avaliação do gestor, onde mesmo prorrogando e dando mais tempo, ele teve que fazer o rompimento de alguns contratos, né? Não são de todos, né? Porque também chega no momento, não adianta você ficar prorrogando que você vai perder mais tempo, né? Eu acho que a dificuldade nossa é exatamente essa, de saber qual que é a medida do aceitável, né, para poder fazer a licitação. Né? Se eu ficar buscando o projeto perfeito, eu vou demorar muito tempo, mas também se eu licitar com um projeto ruim, esse tempo que eu ganhei eu vou perder depois. Né? Então é isso que eu acho que um bom gestor faz, fazer essa avaliação, né, de quanto... Né, mas aí nós estamos com esse problema na manutenção, Alberto, nós estamos, do ponto de vista da qualidade das rodovias, o DENIT está tomando aí as providências para fazer contratos com levantamento mais simples, né, o tal o PIR, o PATO, né, para poder já licitar e não deixar a manutenção da rodovia enquanto desenvolve os projetos. Então nós estamos aí nessa barriga e estamos tentando... Os cronogramas do DENIT indicam que até o final do ano a gente retoma o patamar anterior de contratos de CREMA e depois vai crescendo. Né? Mas para recuperar o patamar do ano passado, nós vamos levar esse ano. Né? Isso do ponto de vista dos contratos do CREMA. E do ponto de vista dos outros contratos de obra, né, que a gente também teve uma queda, né, como você falou, aí teve uma determinação, né, da presidenta, e aí de novo é aquela análise entre o projeto ideal e o bom projeto e o quanto você ganha de tempo no inicial e no final. Né? Como vocês sabem,
a presidenta fez a mudança da direção, né, do Ministério dos Transportes como um todo, tomou a decisão de que a maior parte dos projetos passariam a ser contratados com projeto executivo, né. Um dos motivos foi a grande diferença entre o executivo, entre o básico e o que estava sendo executado. Então, diferenças enormes de preço, onde, então, do ponto de vista da programação, né, então, obras que iniciaram com valor, duplicando, triplicando, e uma das maiores causas dessa defasagem era a diferença de projeto, né, e de avaliação orçamentária das obras, né. Então, ela tomou a decisão de que as obras iriam ser preferencialmente licitadas com um projeto executivo. Isso, acho que do ponto de vista da sociedade ter clareza do valor dessas obras e também de ter uma segurança de que o que vai ser executado é muito mais próximo do que foi planejado, não tem dúvida, mas tem um outro ônus, que é esse do tempo, né? Que foi alguns projetos que estavam ainda com contrato, ele conseguiu aditivar para que fizesse o básico executivo. Outros estavam lá com o projeto básico, e aí você teve que licitar o executivo e fazer o executivo. Um ano, no mínimo, mais um ano, 3 meses, na melhor das hipóteses, né? 3 meses para licitar e 9 meses para fazer o executivo, né? Aí vai licitar a obra, mais 3, 4, 5, 6 meses, dependendo da... Então, nós estamos vivendo esse processo, né, que é um processo de, eu diria assim, de reorganização. Essa não é uma decisão que foi única, né? A gente tem examinado algumas obras, dado o volume da obra, a importância, a urgência da obra, de licitar sem o projeto. E da qualidade do projeto. Às vezes você tem um básico, né? A gente tem defendido isso, tem um básico que é plenamente, né, a legislação não exige, os órgãos de controle não exigem também que você possa licitar com o básico. Então, se o básico é realmente suficiente, está de acordo, vamos licitar com os básicos, mas preferencialmente é o executivo. Então, isso dá uma... Mas a gente está com a expectativa de que, né, como o senhor disse, esse ano, agora recentemente, né, a gente deu ordem de início lá na 116, Rio Grande do Sul, na 101, aquela obra importante lá da Ponte Lagoa do Imaruí, né, que também estava em análise lá, é uma obra de 700 milhões, né? E vamos aos poucos retomando essas grandes obras, enquanto esses projetos... Mas isso temos que fazer um acompanhamento para que a gente não tenha não vá ao fundo do poço e a barrigada aí, né? E, Alberto, assim, só para terminar, eu acho que é importante, eu acho que a gente faz isso no grupo de trabalho, assim, eu consigo identificar, né, e estamos discutindo isso, tomando as medidas necessárias em relação ao transporte, né, e também a gente poderia aqui, não só como rodovias, mas o mesmo movimento a gente teve em ferrovias, né, se a gente pegar aí, tem um outro fator a mais, né, se for o caso de a gente conversar, mas rodovias, ferrovias, a gente tem realmente uma queda, né, e pode explicar e estamos tentando identificar. Nos outros setores, como você falou no geral, acho que é importante a gente, por exemplo, eu não tenho visto nos indicadores que a gente trabalha, desempenho, execução física, etc., nas áreas de energia, seja energia elétrica de petróleo e gás, como você falou, construção pesada, né, não tenho visto problemas nessas duas áreas, né? É só na rodoviária e ferroviária? Eu acho até que os repasses urbanos estão condizentes, então, é mais na rodoviária, é de transporte. Achei que era infra em geral. Nós acreditamos no o problema aí é que nós estamos com um gargalo aí que nós temos que resolver. Mas não é que eu não tinha entendido, é na área de transporte. Tá ok. Muito bom. Tá bom. Mas aí aquela discussão que a gente estava fazendo em relação aos processos de pagamento, caixa, etc. Saneamento, eu acho que a gente está até com um problema que seria já dar o start um problema maior, né? Que nós estamos lançando, saneário de vida, etc. Né? Os que são repasses para os estados, ou trabalhando nos estados, estão acontecendo.
Maria, quer? Me ajuda aqui, Maria. É o seu que está. Acho que sou eu que estou dando choque. Eu só posso reforçar as palavras do secretário, porque em saneamento o que acontece é exatamente isso. A gente tem um ritmo de execução de obra abaixo do que seria desejável, né? Esse problema ele está bastante relacionado com a qualidade dos projetos. Assim, primeira questão, pedisse para identificar o maior problema do PAC na área de infraestrutura social urbana, eu diria que é a qualidade dos projetos. O grande volume de projetos selecionados no PAC 1, de intervenção selecionada, não tinha projeto, né? Então, tem todo esse tempo de maturação, de elaboração de projeto, e depois, com o grande volume, com o próprio aquecimento do mercado, hoje a gente tem dificuldade até de disponibilidade de pessoal técnico, de empresas, né? O Brasil, há muitas décadas, nem sequer formava profissional de projeto. Então, como a ministra diz, eu acho que é bem colocado, a gente paga um pouco o preço do próprio sucesso do PAC. Hoje a gente não tem deficiência na formação e uma enorme demanda hoje que acaba gerando essa dificuldade. Nós temos problemas bastante expressivos assim, no aspecto de gerenciamento